Confrontos definidos para a semifinal da Copa Verde, duas grandes surpresas marcaram as quartas da competição. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Copa Verde, porque temos os confrontos definidos após o último jogo das quartas de final que aconteceu nesta quinta-feira. Temos os dois jogos da fase semifinal definidos. Vou trazer nesse vídeo um pouco do que mais me surpreendeu na fase de quartas e do que eu estou aguardando para essa semifinal da Copa Verde. Quero também que você deixe um pouco aqui da sua opinião, se alguma coisa te surpreendeu e quais são os favoritos, na sua opinião, da próxima fase do regional. Deixa o like também, isso faz com que o YouTube direcione o vídeo a mais pessoas. Também se inscreve no canal para a gente atingir a próxima meta dos 5.000 inscritos. Isso faz com que eu traga ainda mais conteúdos dos regionais. Tá rolando Copa do Nordeste, segue rolando a Copa Verde. Mas bora lá. Primeiro, deixa eu trazer os resultados desses confrontos da fase de quartas de final. Tivemos o confronto e avaliando também o que a gente teve nas partidas de ida. Na ida, Paysandu e Manaus terminaram ficando no empate na Curuzu. Tivemos o São Raimundo, que eliminou o Remo na fase anterior. Um São Raimundo batendo o Amazonas na partida de ida por 2-0. E o Goiás já encaminhando muito bem a classificação contra o União, jogando fora de casa. E o confronto aqui do Brasiliense contra o Vila Nova, um empate na partida de ida em Brasília. Na volta, tivemos a goleada do Paysandu. O Paysandu está garantido na semifinal, 4-1 sobre o Manaus fora de casa. Um Paysandu que eu pude até ver um pouco do Repá, inclusive tem um vídeo, vou deixar o card aqui disponível se você quiser acompanhar um pouco da avaliação sobre o Repá. Teve um Paysandu que conseguiu ser competitivo diante do Remo, mas que trouxe algumas preocupações, principalmente olhando o lado coletivo. Rossi foi muito bem naquela ocasião, o Brian Borges, lateral direito, foi muito bem. Enfim, tem uma avaliação disponível aqui no canal se você acompanhar. Na Copa Verde segue o Paysandu, um 4-1, sonoro 4-1 diante do Manaus. Teve, e aqui eu até acreditava em uma possível recuperação do Amazonas, o Amazonas que passa por uma grande reformulação na comissão técnica e terminou não conseguindo essa recuperação. Se teve a equipe do Amazonas caindo mesmo para o São Raimundo. E o outro jogo, Goiás batendo o União por 3-0 e a grande surpresa, assim, realmente o jogo do Amazonas me surpreendeu. A eliminação do Amazonas terminou me surpreendendo, mas aqui foi de fato a grande surpresa dessa fase. O Vila Nova caindo em casa, sendo derrotado em casa depois de um empate fora de casa diante do Brasiliense. Enfim, temos essa condição aqui com Paysandu classificado, São Raimundo, Goiás e Brasiliense classificado à próxima fase. E os confrontos da semifinal, a gente tem esses dois daqui. Paysandu diante do São Raimundo que ao lado do Brasiliense são as duas grandes surpresas, mas se teve um São Raimundo que eliminou o Remo e que agora eliminou o Amazonas, duas equipes da Série B do Campeonato Brasileiro, então muita atenção a esse São Raimundo. E temos Goiás contra Brasiliense. Sim, falando de favoritismos, dá para dizer que a gente tem dois favoritismos muito claros. Um deles é o Paysandu, pelo fator orçamento, pelo fator o que se tem de projeção para a temporada e pela própria tradição que o Paysandu tem no regional. E no outro confronto a gente tem um Goiás também pelo fator orçamento, pelo fator elenco, se tem uma diferença considerável entre Goiás e Brasiliense. Então, naturalmente, o que se tem uma tendência maior de acontecer? Paysandu avançando, Goiás avançando. Só que não dá pra gente fechar os olhos para o que o São Raimundo vem fazendo até agora na temporada. Além de ter eliminado Amazonas e Remo, o São Raimundo deu muito trabalho ao Grêmio na Copa do Brasil. O Grêmio só conseguiu a classificação nos pênaltis. Então, muita atenção a esse São Raimundo. E aqui também ao Brasiliense pela eliminação, pela forma como eliminou uma outra equipe goiana, né? Eliminou o Vila Nova, então tem esse ponto de atenção. Mas eu acredito em Paysandu e em Goiás avançando. E falando sobre
data para a próxima fase do regional, a gente tem previsto, tá, datas base para o dia 5 ou 12 do mês 3, os confrontos dessa próxima fase da semifinal. Teremos jogos de ida e volta, então entre os dias 5 e o dia 12 as partidas de ida, e na base do dia 19 do mês 3 a gente tem os jogos da volta. Deixa um pouco da sua expectativa, o que você aguarda, quem você acredita que tende a avançar. Também deixa um pouco aqui da sua avaliação do que você pôde ver desses confrontos da fase de quartas de final, se é que você pôde ver, mas pelo menos deixa um pouco do que te surpreendeu de uma forma geral. Deixa o like também, deixa a sua inscrição, ativa o sino de notificações e compartilha o link em grupos de amigos e torcedores para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.